Bom dia, quarto ano! Hoje teremos um assunto novo, então vamos começar já a nossa aula. Nós temos aqui o discurso direto, que é aquele discurso em que há a reprodução direta da fala dos personagens. Então, simplesmente é quando um personagem fala, tá? Nesse tipo de fala, nesse tipo de discurso, nós temos a presença dos sinais ou travessão ou aspas. No discurso indireto, é quando o narrador conta uma história, ou seja, é o narrador que reproduz ou a fala ou o pensamento de um dos personagens, tá ok? Vamos aos exemplos. Nós temos aqui o primeiro exemplo, ó, discurso direto, quando um personagem fala. A professora Alane disse: "Estou com muita saudade dos alunos do quarto ano." Observem que a primeira linha, ó, a professora Alane disse, é o narrador que está reproduzindo essa fala. Mas logo em seguida nós temos o trecho do discurso direto, que é quando o próprio personagem está falando. Ele mesmo está utilizando as palavras, tá? E essa fala, ela está marcada com travessão. Isso é muito importante, porque isso já ajuda a gente a identificar se é um discurso direto ou indireto. Eu tenho a mesma fala aqui reproduzida no discurso indireto. A professora Alane disse que está com muita saudade dos alunos do quarto ano. Observem que no discurso indireto é como, na verdade, é o narrador reproduzindo aquilo que o personagem falou. Né? A Alane, a professora Alane, no caso eu, não disse que está com muita saudade dos alunos do quarto ano? E o narrador, então, aqui no discurso indireto, reproduziu essa fala. Vamos a mais um exemplo. No discurso direto, aqui nós temos o exemplo. Ó, a mãe pediu: "Filho, traga o telefone para eu ligar para a pizzaria." Observem que o personagem, que é a mãe, está falando, ela mesma está usando as palavras. "Filho, traga o telefone." E aí eu tenho a mesma fala no discurso indireto. A mãe pediu ao filho que trouxesse o telefone para ligar para a pizzaria. Então aqui no discurso indireto, o narrador é uma outra pessoa, está reproduzindo a fala da mãe. Resumindo, então, discurso direto. Vocês têm que lembrar que o discurso direto é marcado ou por travessão ou por aspas e o próprio personagem fala. No discurso indireto, é o narrador que está reproduzindo a fala ou o pensamento do personagem, tá? Observem também que eu destaquei dois verbos nos discursos diretos que eu mostrei para vocês. Aqui no primeiro exemplo, o verbo disse e no segundo exemplo, o verbo pediu. Essas palavras que eu destaquei são chamadas de verbos de enunciação ou verbos de elocução. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês, tá? De verbos de elocução, como dizer, falar, acalmar, desconfiar, afirmar e por aí vai. Vocês observaram lá que quando eu usei o exemplo, a professora Alane disse, eu usei então o verbo dizer. Não, eu tenho que adequá-lo à frase. Eu não poderia falar a professora Alane dizer, né? Então a professora Alane disse. Eu utilizei os dois pontos para indicar que em seguida viria uma fala. Por isso que se chama um verbo de enunciação. Na verdade, é como se ele estivesse anunciando, né, que em seguida vem uma fala, ou que virá uma fala dentro do contexto da frase. Vamos ao exemplo. Durante o jantar, mamãe perguntou. Observem que perguntou é o verbo de enunciação ou elocução. E em seguida vem uma fala. Adivinha o que teremos de sobremesa? Logo em seguida temos, ó, todos responderam. Responderam é um verbo de elocução, indicando que virá uma fala em seguida. Com certeza será aquele maravilhoso sorvete de chocolate. Os verbos de enunciação, eles podem ser utilizados antes da fala. Vamos ao exemplo. Durante o jantar, mamãe perguntou. Então, o verbo de enunciação antes da fala indica que a fala vem logo em seguida. Nós separamos ele, né, com dois pontos e em seguida vem a fala marcada pelo travessão. Adivinha o que teremos de sobremesa? Ele também pode ser utilizado depois da fala. Então, nós temos a fala, ó, com certeza será aquele maravilhoso sorvete de chocolate. Travessão, disse a garotada. Observem que o verbo de elocução foi utilizado após a fala. E também ele pode ser utilizado no meio da fala. Com certeza será aquele maravilhoso sorvete de chocolate. Travessão, disse a garotada. Travessão, iremos devorá-lo num instante. Quando ele é utilizado no meio da fala, há uma continuação da fala aí, observaram? Então, quando ele é utilizado no meio, isso significa que tem uma continuidade, ou da frase ou do texto, tá bom? Agora, vamos às atividades a partir da página 15 da apostila. Primeiro, vocês precisam ler esse trecho, tá? E descobrir se essas palavras são do narrador ou do personagem. Na atividade B,
Também temos outro trecho, e aí vocês vão descobrir se são palavras do narrador ou de um personagem. Na atividade 2, pede que vocês assinalem um X nos trechos que apresentam um discurso direto. Vamos analisar algumas frases. Um presentinho de seu avô, disse ele. Observe que nós temos a presença das aspas, então nós temos um presentinho de seu avô. É uma fala de um personagem. Então, nesse trecho, temos um discurso direto, o próprio personagem falando. Embora essa expressão disse ele seja uma fala do narrador, nós temos nessa frase um pedaço da fala do personagem. Então, marquem ele. Segunda frase, eu já não aguentava mais esperar. Aí nós temos somente a fala de um narrador. Não temos um discurso direto, e sim indireto. Então, não marquem essa fala. Então, podem analisar as demais, tá? A atividade 3 nós faremos juntos, tá? Aqui nós temos um trecho do conto e a letra A pede que vocês pintem as partes que apresentam discurso indireto, ou seja, quando o narrador reproduz a fala dos personagens, tá? Então vamos lá. Ele me abraçou apertado, mas disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Observe que eu marquei uma parte no trecho. Disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Por quê? Aqui nós temos um discurso indireto, porque o menino, que é o narrador do conto, ele expressa aqui o que o avô disse. O avô disse que não poderia ir e que ele não reparasse. Então, ele está dizendo, indicando aqui que o avô, ele de alguma forma, ele falou essa frase, tá? Então, o que o menino fez, que é o narrador da história? Ele pegou aquilo que o avô disse e reproduziu. Ele contou a fala do avô. Continuando. Depois ficou um instante pensativo, coçando o queixo, o rosto quase sempre com a barba para fazer. Observem que até aqui o menino ele não está reproduzindo uma fala do avô, né? O narrador não está reproduzindo uma fala do personagem. Ele está apenas dizendo o que o personagem fez, não o que ele falou ou pensou. E o trecho continua. E então pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Eu marquei essa parte porque também é uma fala indireta, um discurso indireto, onde o narrador, que é um menino, expressa, reproduz algo que o avô disse, tá? Então, o avô disse isso, o avô pediu que ele esperasse lá fora, então o narrador, que é o menino, ele reproduziu essa fala do personagem. A letra B também faremos juntos, tá? Aí vocês precisam reescrever o trecho, transformando o discurso indireto em discurso direto. Então, aqui nós precisamos reescrever esse trecho com as falas diretas do personagem. Aí nós precisamos também utilizar os sinais adequados, tá? Vamos lá. Ficará assim. Ele me abraçou apertado, mas disse... Observem que o disse é o verbo de elocução, indicando que virá uma fala em seguida. Então, nós devemos passar para a próxima linha e iniciar a próxima frase com travessão ou aspas. Vocês têm essa opção. Não repare, eu não vou poder ir. Observem que aí nós reproduzimos a fala direta do personagem, ele mesmo está falando. Finalizamos a fala do personagem, continuamos com a fala do narrador na próxima linha. Depois, ficou um pouco pensativo, coçando o queixo, o rosto quase sempre com a barba por fazer, e então pediu o verbo de elocução. Então, nós demos os 2 pontos, indicando que virá uma fala, passamos para a próxima linha. Espere um pouco lá fora. Lembrando que essa última fala também é uma fala do personagem, deve ser marcada com aspas ou travessão. Se você optar por utilizar o travessão só no início da fala. Se optar por utilizar as aspas no início da fala e no final da fala, ok? Aqui nós temos um quadro explicativo sobre os verbos de enunciação ou elocução e alguns exemplos também. A atividade 4 pede que vocês transcrevam um trecho do conto que apresenta um verbo de enunciação antes da fala de um personagem, tá? Agora que vocês já aprenderam, tá fácil de identificar. Passamos então para as atividades do CEAI, nas páginas 5 e 6. Vocês lerão um conto, né? Na verdade é um trecho de um livro chamado Carta Errante, a avó atrapalha a menina aniversariante. E após isso, na página 6, vocês responderão essas 3 perguntinhas sobre esse texto, tá? Tá bem fácil. Agora nós vamos retornar aqui ao assunto de discurso direto e indireto, na página 7, e nós temos aqui um trecho do texto que vocês acabaram de ler. Aqui a letra A pergunta de quem é a fala no trecho apresentado. É do narrador? É de um personagem? Se for de um personagem, qual personagem é esse, tá? A letra B pergunta se esse trecho apresenta o discurso direto ou o discurso indireto.
Então, a resposta que vocês derem na letra A vai ajudá-los a responder a letra B. A número 6 pede que vocês assinalem, né, esses dois trechos aí. O D, usando o D para discurso direto e o I para o discurso indireto, ok? A número 7 pede que vocês reescrevam as frases, transformando elas em discurso indireto, ou seja, quando o narrador expressa a fala do personagem. Na letra A, nós temos a seguinte frase: "E o que faz com minha carta na mão? Ainda a juntou a senhora." Observe que a senhora fez uma pergunta, então nós podemos reescrever esse trecho da seguinte forma: a senhora perguntou o que ele estava fazendo com sua carta na mão. Para que vocês façam a atividade 7, vocês precisam ler o texto para entenderem o contexto da história. Na letra B, eu vou dar aqui uma explicação, mas eu quero que vocês tentem fazer sozinhos, tá? Então nós temos a seguinte frase: "Acho que não sabia não, disse Pedro." Vamos analisar. Você já sabe que quem disse essa fala foi Pedro. Então já temos o personagem. Mas Pedro estava falando de quem? Quem não sabia de alguma coisa? E sobre qual assunto? Então vocês podem começar a letra B da seguinte forma: Pedro disse que... Então aí, de acordo com o texto, vocês vão descobrir que ele estava falando de alguém, né? Alguma pessoa aí não sabia de alguma coisa. Então Pedro disse que quem não sabia de quê, tá? Então é uma orientação para que vocês entendam e consigam reproduzir essa frase numa fala indireta, onde o narrador expressa a fala do personagem. Logicamente que a fala ela não vai sair igual à letra B, vocês vão ter que acrescentar algumas informações para que a gente entenda o contexto. Agora passamos para a página 8 do CA, nossa última página de hoje, tá? Falando sobre verbos de enunciação ou elocução. Nós temos o trecho: "Acho que não sabia não, disse Pedro, enquanto as duas se perguntavam mutuamente." Quem é ele? Os verbos de elocução nesse trecho são, vamos analisar. Logo no início ali nós temos, acho que não sabia não, disse Pedro. Disse é o primeiro verbo de elocução, tá? Ele está vindo após a fala. E continua, enquanto as duas se perguntavam mutuamente. E aí vocês podem confundir, ó, porque nós temos mutuamente como a última palavra do trecho e em seguida vem uma frase. Mas mutuamente não é um verbo, tá? Então, reparem a palavra antes dele, perguntavam. O perguntavam, essa palavra, é um verbo de elocução que indica que virá logo em seguida uma frase, tá bom? Então, uma fala, desculpem. Nós temos aí nesse trecho os verbos de elocução disse e perguntavam. Aqui na atividade 9, vocês precisam completar as frases com verbos de elocução, tá? Então, vamos lá, vou dar alguns exemplos. Eu quero café com leite, disse o cliente, ou pediu o cliente. Frase F, por exemplo, me empresta seu lápis de cor, pediu o amigo, disse o amigo. Frase G, traga-me a chave do carro, ordenou a mãe. Frase E, vamos jantar fora no sábado, convidou a avó, ou falou a avó. Então, nós temos diversas possibilidades, vocês precisam entender o contexto e colocar um verbo de elocução aí para complementar a frase. Lembrando que todos os verbos de elocução aí serão escritos com letra minúscula, porque é uma continuação da frase, tá? E por último, na atividade 10, vocês irão destacar o diálogo que está no material de apoio, que é esse aqui coloridinho, 4 quadrinhos, e vão colar aqui na sequência correta, tá? Em seguida, depois que vocês conseguirem ler, ele estiver em ordem, vocês vão identificar os verbos de elocução e vão anotar nesse pontinho aqui. Dica, são apenas 2 verbos de elocução presentes nesse diálogo, ok? Então, por hoje é só, finalizamos aqui. Lembrando que vocês precisam me enviar as páginas somente que tem exercícios. Aquelas em que não há exercício, não é necessidade de enviar foto, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima!